E já era final de noite no Brasil e madrugada na Europa quando chegou para o Flamengo a resposta e a decisão tomada por Danilo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o preço estipulado pelo Mengão para vender Lohan e a segunda proposta apresentada ao Internacional para comprar o zagueiro Vitão. Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o novo manto, porque vai ser lançado o novo manto pré-jogo, aquele uniforme que os jogadores usam durante o aquecimento. E vai ser esse aqui. Eu já quero aproveitar para pedir a opinião de vocês. Esse aqui será o novo manto pré-jogo do Flamengo, aquele manto usado ali momentos antes, né, do jogo começar durante o aquecimento. Eu vi uma galera assim com a opinião muito dividida, vi umas pessoas falando que gostou bastante porque é predominante o vermelho e o preto, mas eu vi uma galera também reclamando, dizendo que a Adidas poderia caprichar um pouco mais na confecção do manto. E aí eu queria saber a sua opinião. Você gostou? O que você achou? Vou mostrar de novo para vocês poderem ver o que você achou desse manto aqui, o novo manto pré-jogo do Mengão. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre a situação do Bruno Henrique, que a Itatiaia voltou a noticiar ontem que o jogador tem uma proposta em mãos do Atlético Mineiro. A ideia do Galo é contratar o Bruno Henrique, oferece a ele uma condição salarial e um contrato um ano maior do que o que ele ainda tem com o Flamengo. Lembrando que o Bruno Henrique renovou o contrato dele no final de 2023 por 3 temporadas. Então ele tem contrato com o Flamengo a temporada de 2025 e a temporada de 2026 completa. O Galo oferece a ele até o final da temporada de 2027 de contrato. A diretoria do Galo entende que é uma negociação difícil, sabe que é uma negociação difícil e dentro do Flamengo já falou que não vai facilitar em nada a saída do Bruno Henrique para o Atlético Mineiro. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Vamos esperar agora, o jogador voltou para o Brasil, provavelmente ele deve se reunir com os empresários para poder ver aí como é que fica toda essa situação. Bom, já que eu estou falando de jogador de saída, deixa eu falar sobre o Lohan, porque como foi noticiado ontem à tarde, o CSKA enviou uma proposta de 8 milhões de euros para poder contratar o Lohan. A ideia do time é basicamente ter 80% do passe do jogador. O Flamengo rejeitou a proposta de 8 milhões de euros e estipulou um preço para poder negociar o atleta. 10 milhões de euros, o que daria hoje mais ou menos, se não me engano, algo em torno de 63, 64 milhões de reais. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, que assiste aqui o nosso canal, você acha que o Flamengo estaria acertando ou errando em vender o Lohan por 63 milhões de reais? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber também a sua opinião. Lembrando que o empresário do jogador já deu sim para o CSKA. O jogador tem o interesse de ir jogar no CSKA. Agora o que depende é o CSKA se acertar com o Flamengo, os clubes alinharem ali as expectativas e o Flamengo concluir a venda do jogador. Quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários. Lembrando também que o Lohan não foi trazido para os Estados Unidos, no caso agora o Flamengo já voltou para o Brasil, não foi levado para os Estados Unidos para poder fazer a pré-temporada. Ele ficou, né, jogando o Campeonato Carioca junto com os jogadores da categoria de base. Então é um jogador que teoricamente o Felipe Luiz ele não está contando muito para o restante da temporada, até pelo comportamento do próprio Felipe Luiz e não levá-lo para fazer os treinos e jogar o jogo de pré-temporada. Mas eu queria saber a sua opinião. Lohan, venderia ou não 64 milhões de reais? Coloca, por favor, aí também nos comentários. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar sobre Vitão, porque o Flamengo apresentou ao Internacional uma segunda proposta pelo zagueiro. A situação é a seguinte: o Flamengo havia oferecido uma proposta de 10 milhões, né, de euros, era 6 milhões o Flamengo pagando, 3 milhões depois 1,5 milhão, 1,5 milhão, e a quitação da dívida do Thiago Maia, que já se arrasta já algumas parcelas em atraso entre Internacional e Flamengo. O Internacional negou essa proposta, não quis. E aí o Internacional pediu 10 milhões de euros mais o perdão da dívida do Thiago Maia, ou seja, o Vitão sairia para o Flamengo mais ou menos 14 milhões de euros. O Flamengo disse que assim não quer.
Agora o Flamengo oferece 7 milhões de euros mais os 4 da dívida do Thiago Maia, totalizando a operação em 11 milhões de euros. Agora cabe o Internacional topar e cabe o Internacional aceitar a proposta do Flamengo para que a negociação ela seja concluída. Dirigentes do Internacional até chegaram a falar que o jogador não está à venda, que não é interesse do Internacional vender o atleta, que o jogador estaria, em outras palavras, muito bem, obrigada, jogando lá na equipe gaúcha. Cabe ao Flamengo, nesse momento, esperar para ver como é que vai ficar essa negociação. E é claro, tem que continuar no mercado. Ontem o técnico, antes de ontem, né, o técnico Felipe Luiz, ele já reforçou o pedido da contratação de um zagueiro no Flamengo. Bom, já que eu tô falando de zagueiro, preciso falar sobre o Danilo, porque ontem a Raíssa, já era finalzinho da noite ali, quase meia-noite no Brasil, já era madrugada, obviamente, na Europa, quando saiu a notícia que o Danilo escolheu o Flamengo. Ele estava na dúvida se ele ia para o Napoli ou se ele voltaria para o futebol brasileiro. O Flamengo esperava que o Danilo tomasse a decisão para saber se iria ou não prosseguir, iria ou não avançar com a negociação. E a informação trazida pela Raíssa Simplício é que o Danilo escolheu o Flamengo. E aí, meus amigos, a situação é basicamente a seguinte: o jogador escolhe o Flamengo, responde o Flamengo, e nesse momento o staff do Danilo está trabalhando para conseguir uma rescisão de contrato amigável com a Juventus. Para quê? Para o jogador ficar livre no mercado e assinar um novo vínculo com o Mengão. A expectativa é, se conseguir rescindir o contrato com a Juventus, é que o Danilo seja anunciado a qualquer momento a partir da rescisão com a Juve. Obviamente, nós estamos de plantão, nós estamos atentos. O Flamengo esperava que o Danilo tomasse a decisão. Tinha aquela situação dele ir para o Napoli, se vai para o Napoli, se vem para o Flamengo, o que ele iria escolher. O jogador já tomou a decisão dele, que é vir jogar no Flamengo. Tinha até uma opção do Santos, falava-se, né, na possibilidade dele ir jogar no Santos, clube o qual ele foi revelado. Porém, o que pesou muito, Alexandro e Felipe Luiz. Tanto Felipe Luiz como Alexandro foram ali trabalhando junto com o Danilo ali, conversando, ajusta uma coisa, ajusta outra, conversa uma coisa, conversa outra, e todos esses ajustes aí fez com que o jogador escolhesse o Flamengo, onde ele quer estar. Agora é esperar para ver se ele vai conseguir a rescisão de contrato com a Juve para poder acertar os últimos detalhes e vir para o Flamengo. Danilo, muito próximo de ser anunciado como segundo reforço do Mengão. E eu queria saber a sua opinião sobre Danilo. Você acha que é uma boa contratação? Você acha que é um bom reforço para a zaga do Flamengo? O que você acha? Coloca nos comentários aí. Também quero saber a sua opinião sobre isso. E, gente, hoje, 3 horas da tarde, Juninho vai ser apresentado oficialmente como novo reforço do Flamengo. É claro que a nossa equipe vai estar lá no Ninho do Urubu, fazendo toda a cobertura da apresentação do Juninho. Como eu disse, é um novo reforço, o primeiro reforço contratado pela gestão do BAP, e a gente, é claro, está torcendo para que ele dê muito certo. Lembrando que amanhã o Flamengo enfrenta o Bangu em São Luís do Maranhão. De agora vamos trazer informações de Lohan, que sim, pode ser vendido a qualquer momento pelo Flamengo ao CSKA. As negociações esquentaram, clubes estão debatendo até forma de pagamento, já está nesse nível de negociação, e a gente vai trazer mais informações desse jogador. Vou trazer para você aqui o que pensa pessoas do Flamengo e pessoas que administram a carreira do jogador. Por que essa venda pode sair? O Flamengo não está obrigando o jogador a ser vendido e nem o jogador está obrigando o Flamengo a vender. Eu vou explicar para vocês vão entender já já. Sabia que o Flamengo está no top 10 de clubes do mundo? Pois é, a gente vai mostrar para vocês aqui o top 10. Vamos falar também de Vitão. O Flamengo não desistiu do Vitão e a gente tem informações atualizadas envolvendo o interesse do Flamengo nesse jogador atualmente no Internacional. Vamos para as informações? Vamos lá, galera. O Flamengo foi eleito o 8º melhor clube do mundo. É isso mesmo. Segundo o ranking da IFFHS,
de janeiro de 2025, ou seja, desse mês, de brasileiros, além do Flamengo, apenas o Botafogo está presente na lista dos top 10 melhores. Na quinta colocação está o Botafogo. Olha, a classificação é do recorte do ano de 2024. Top 10, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Atalanta, olha, em terceiro, Liverpool, Botafogo, Manchester City, Barcelona, Flamengo, Atlético de Madrid e Borussia da Alemanha. Tá aí, Flamengo no top 10, mesmo não tendo um ano maravilhoso em 2024, foi campeão da Copa do Brasil apenas. Vamos agora falar de Boto, porque o José Boto, em uma entrevista a Placar, ele criticou a quantidade de jogadores no elenco do Flamengo e projeta uma redução no elenco. Ele disse, ideal é trabalhar com 25. Declaração completa dele, abre aspas, o trabalho nunca é bom com elencos grandes, nunca é bom. O ideal é trabalhar com 24, 25 jogadores. Claro que, com esse calendário, tem que fazer um trabalho não com tanta qualidade, mas ter um elenco mais largo. Aquilo que eu penso é o grande objetivo, mas não vamos fazer agora, pois é uma coisa a longo prazo. É termos uma equipe sub-20 com o treinador tendo ideias muito próximas do treinador da equipe principal e buscar jogadores do sub-20 sempre que necessário. Então, tá aí a declaração do José Boto. E por falar nisso, o Flamengo está priorizando a busca por um zagueiro. Essa é a prioridade total. Se vai ser o Vitão, se não vai, a gente não sabe. O que eu sei é que o Flamengo não desistiu do Vitão, continua tentando. Inclusive, o Flamengo recebeu a informação dos empresários do Vitão que eles vão se reunir com o Internacional para tratar dessa possibilidade de uma transferência do Vitão para o Flamengo. A proposta que o Flamengo fez ao jogador é muito boa, contrato de 4 anos, podendo chegar a 5. Inclusive, vou até ver aqui o tempo de contrato do Vitão com o Internacional. Internacional, ao vivo para vocês, que eu estou vendo isso aqui, hein, galera. Só para a gente ter noção, assim, tempo de prazo de contrato. Ele tem 24 anos, tá? O contrato dele com o Internacional vai até dezembro de 2026. Estamos em 2025. Então, daqui a 24 meses, o contrato dele acaba. E, obviamente, o Flamengo ofereceu um contrato longo, ele tem 24 anos, de 4 a 5 anos, e um salário maior do que ele recebe atualmente no Internacional. E aí o Flamengo fez a proposta, o Internacional recusou, vocês já sabem disso, mas agora os empresários do jogador, que entendem que seria uma boa a ida do Vitão para o Flamengo, vão conversar com o Internacional e o Flamengo aguarda essa situação para poder definir, porque o Flamengo não pode esperar muito. Eles entendem que a prioridade total é zagueiro, tem outros nomes na mesa. O Danilo está na mesa? Tá, mas está muito distante, já falei isso para vocês. Se o Vitão vier, o Danilo vem? Não, é um ou outro. O Flamengo está buscando a contratação de um zagueiro, não 2 zagueiros. E são 2 zagueiros que custariam alto para o Flamengo. Então o Flamengo vai aguardar essa resposta aí para tomar a decisão do próximo passo. E por falar em Vitão, o perfil do Matheus Nogueira, um abraço para ele, ele postou assim, por que Vitão é o zagueiro ideal para o Flamengo? Ele botou, para começar o básico, 24 anos, destro, versátil para jogar dos 2 lados da zaga, um zagueiro com leitura de jogo e consistência absurda. Não perde um duelo por baixo, domina as coberturas e tem uma saída de bola que facilita qualquer construção ofensiva. É o tipo de zagueiro moderno essencial para equipes que jogam propondo o jogo, como o Flamengo de Felipe Luiz. Outra coisa importante, o Flamengo precisa repor o Fabrício Bruno com alguém que mantenha o nível. Vitão, além de ser destro, tem características que permitem adaptação rápida ao estilo de jogo do time. Ele sabe lidar com pressão, joga sério e não inventa. Por fim, não dá para ignorar o potencial. Só 24 anos, já joga como veterano e ainda tem espaço para evoluir. Uma contratação que resolve o agora e também mira o futuro. Além disso, ainda tem poder de revenda. Eu, particularmente, acho uma boa contratação do Vitão. Mas 10 milhões de euros. Beleza, gente, já expliquei isso aqui para vocês. O Flamengo não sabe quando vai receber os 4 milhões do Internacional e se receber. É melhor garantir agora esses 4 milhões e só tirar do bolso 6 milhões de euros. Então, eu acho uma boa. Estamos falando de um mercado extremamente super valorizado. Mas super valorizado. Por exemplo, o João Vitor, do Vasco, com todo respeito, ele custou quase isso. E ele joga bola? Não. O problema é que o Flamengo contratou o Léo Ortiz de uma maneira barata, tá? No fim das contas, saiu barato. O Fabrício Bruno foi vendido por 50 milhões de reais, tem 29 anos, vai fazer 29 anos agora em fevereiro. O Vitão tem 24 anos, jogador super valorizado no mercado. Eu acho uma boa. Agora vamos falar de Lohan, galera, porque eu fui apurar todos os detalhes, porque
as partes entendem que seria uma boa ida do Lohan para o CSKA. Por que eu falo isso? Gente, os empresários estão trabalhando em cima dessa situação. Trouxeram uma proposta, o Flamengo recusou, trouxeram outra, o Flamengo recusou, agora trouxeram mais uma, aumentaram a proposta. Por que os empresários estão trabalhando nisso? E por que o Flamengo ainda não descartou, não vendeu o jogador? Pelo contrário, abriu negociação e está negociando com o CSKA. As conversas estão avançadas, inclusive. A qualquer momento o Lohan, 18 anos, pode ser vendido ao CSKA. Eu fiz um texto aqui para vocês entenderem. Por que o Flamengo topa vender Lohan e mantém negociação com o CSKA? Entenda o cenário do jogador. O meio atacante de 18 anos atualmente foi tratado e rotulado como a próxima venda milionária do clube desde que ganhou notoriedade. Esse status aumentou ainda mais quando se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo, aos 16 anos, no dia 24 de janeiro de 2023. De lá para cá, a expectativa entre os rubro-negros só aumentou. Em 2024, ainda com 17 anos, Lohan chegou ao profissional com o técnico Tite. Em alguns jogos teve boa atuação, sobretudo diante do Corinthians, no Maracanã, quando substituiu o Arrascaeta. Porém, com o passar do tempo, o meio atacante caiu de produção, perdeu espaço para Matheus Gonçalves e, em alguns duelos, nem relacionado era por Tite. Há quem diga que o comportamento dele nos treinamentos foi determinante, não por atos de disciplina, mas por desempenho e vontade também no dia a dia, mostrar tesão, vontade. Foram essas palavras que a fonte usou. Para não perder ritmo de jogo, Lohan chegou a atuar pelo Sub-20 novamente, nos tempos de Tite. Felipe Luiz veio. Aconteceu a mesma coisa e ele foi pouco utilizado. Inclusive, junto com Cleiton Carlinhos, saiu de férias antes do fim da temporada 2024 para jogar nas primeiras rodadas do Carioca 2025. No estadual desse ano, nos 3 primeiros jogos, Lohan não conseguiu demonstrar um bom futebol. Mas vale mencionar, o contexto e os companheiros de time não são nem um pouco favoráveis. Com o Felipe Luiz, Lohan não terá muitas chances. Isso é informação, inclusive. Inclusive, existe a chance de ele voltar a atuar pelo Sub-20 para manter o ritmo de jogo. Os empresários do jogador e o próprio atleta sabem que as oportunidades nos profissionais não serão muitas. Enquanto isso, ele recebe proposta milionária do CSKA, topou a proposta e aguarda a negociação dos russos com o Flamengo. Na cúpula rubro-negra há agora esse dilema. Ciente que Lohan não será usado e que descer o jogador para o Sub-20 novamente não cairia bem com o jovem e os seus representantes, os dirigentes topam vender e tentam sugar ao máximo dos russos. Caso não aceite vender, a diretoria sabe que o risco é grande de Lohan perder valor de mercado com o passar do tempo. Os empresários de Lohan entendem que essa é a oportunidade perfeita para fazer a venda, até porque nenhuma outra proposta chegou até o momento só do CSKA. Outro ponto que pesa muito é a necessidade do Flamengo melhorar o caixa com receita de venda de jogador. O Flamengo precisa vender jogador. Isso aí não é segredo para ninguém. O Flamengo precisa melhorar as finanças. O Flamengo comprou um terreno à vista para construir um estádio próprio. Isso precisa sair do papel, né? Então o Flamengo não pode se dar ao luxo de não ter dinheiro, ou melhor, de prejudicar a formação do elenco por conta do estádio próprio, por exemplo. Não faz sentido isso. Então tá aí toda essa explicação. Os clubes estão negociando, estão debatendo forma de pagamento, inclusive. Vender 8 milhões de euros por 80% é pouco. Eu acho que a proposta vai ser até melhor para o Flamengo. O Flamengo vai conseguir sugar mais dinheiro, sugar, entre aspas, mais dinheiro dos russos nessa venda do Lohan. Mas a situação está caminhando.